Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma DR descomplicada, uma DR divertida, onde você pode desmistificar alguns conceitos em relação ao amor, à afetividade e também ao auto-amor para viver uma relação a dois de maior qualidade, começando com você e depois com o outro. E vale lembrar que nós temos um canal aqui no YouTube que você pode se inscrever, pode dar sugestões, pode falar quais são as suas angústias, os seus anseios, os seus dilemas e também como a DR está sendo desenvolvida. Se ela atende, se ela tem te ajudado, que feedbacks você teria para nos dar? Porque isso é muito importante dentro de uma DR. Então faça a sua inscrição, por favor. E eu estou aqui hoje com uma pergunta muito interessante de uma mulher que tem os seus 37 anos e que vive um relacionamento, um casamento já de 12 anos. Ela tem duas crianças que tem aí uma está na fase da pré-adolescência de 11 anos e outra com 7 anos de idade. E o grande ponto, ela diz que ela verdadeiramente fez um desabafo pedindo o auxílio da DR. Eu quero te agradecer por compartilhar uma fase da sua vida aonde você percebe que é importante vivenciar uma DR. Porque um relacionamento, para que ele prospere, tem várias fases. Existe o início de um relacionamento, existe o se conhecer, conhecer o outro, conhecer os próprios limites, conhecer a dinâmica da relação, depois o desenvolvimento para uma relação mais próxima, ou um casamento, ou morar junto, enfim. E depois a gente tem as estruturas de uma vida, aliás, a dinâmica e as questões que uma estrutura da vida 2 ela traz, inclusive o lidar com a família e com os filhos. Já se um casal opta por isso, e que é uma fase muito importante do amor e de um relacionamento entre um homem e uma mulher, quando eles tomam a decisão de ter uma família em conjunto, eles dão um passo importante. E também é importante saber como preservar todos os papéis, porque existe pouca orientação, pouca educação, inclusive, para se desenvolver bem os papéis. Então, o que eu chamo de papéis? Um homem e uma mulher iniciaram uma relação com base num amor vivido a dois. Quando eles dão passos avançando ou evoluindo nessa relação, é muito possível que venham os filhos, como um passo também muito importante para concretizar essa relação através da continuidade. Então, os filhos, às vezes, eles chegam, como é a colocação dessa pessoa, e a forma como vamos conduzir isso para que seja amorosa, para que seja generosa, para que seja acolhedora, para que haja equilíbrio, muitas vezes é pouco conversado, pouco pensado, pouco planejado. Então, a pessoa, né, essa mulher que hoje nos escreve, ela diz o seguinte: todos os finais de semana nós saímos de São Paulo, nós temos uma casa fora de São Paulo, que foi um projeto desenvolvido a dois para termos qualidade de vida e darmos um espaço, termos um espaço, né, darmos uma condição diferenciada para os nossos filhos e termos um espaço para vivenciarmos essa relação de uma forma mais livre, porque é um ambiente seguro, onde tem muitas atividades, tem um clube, e aí ela detalha toda essa decisão e também os critérios que levaram os dois a tomarem essa decisão. Agora, qual é o ponto? Quando ela vai para esse espaço, ela e o marido, normalmente o marido tem uma agenda que já está preenchida e que ele desenvolve habitualmente com os amigos, que envolve aí atividades físicas, envolve uma série de coisas, encontro, churrasco. E ela diz que de uma maneira quase que automática, ela fica em função dos filhos e de cuidar dos filhos. E que quando ela deseja ter um pouco de tempo para fazer alguma coisa, como tomar sol, ou de repente correr, ou visitar uma amiga que mora nesse espaço, ela tem pouca segurança em fazer isso. Primeiro, porque o marido acaba sendo um pouco habilidoso com as crianças. Segundo, que ela fica com receio de acontecer alguma coisa na sua ausência. E aí ela lista uma série de coisas e uma série de situações onde ela, quando se
permite fazer isso sempre tem uma situação limitante que a chama de novo para assumir o papel de conduzir toda a dinâmica familiar. E o desabafo dela é o seguinte: isso está comprometendo a minha vida a dois, o meu lado romântico com o meu marido, porque eu fico irritada e o final de semana acaba sendo tenso. Ok, aqui vale super uma DR, porque às vezes os casais desconsideram critérios importantes. Então estamos tomando essa decisão e agora queremos, né, compartilhar os nossos filhos, como é que nós vamos organizar isso, como é que essa relação ela mantém o amor, os cuidados que temos um com o outro e os cuidados que forneceremos aos nossos filhos, ou que organizaremos isso, como organizaremos isso para fazer com que os nossos filhos também desfrutem do amor de uma maneira equilibrada. Tanto eu como você temos competência para gerenciar a situação. Então, o que realmente ou habitualmente acontece? Às vezes a mulher ela vai assumindo papéis, como isso também pode acontecer com o homem, sem compartilhar o que é importante ou o que fará diferença para que ambos tenham espaço para desenvolverem papel de pai e mãe, em conjunto e separadamente, que ambos tenham espaço para viver os demais papéis. O papel de namorada, namorado, o papel de amante e amante, do homem e da mulher, o papel, né, de amado, amada, o papel de amigo e amiga, o papel de filho e filha, os diversos papéis que nós temos. Então, o equilíbrio de uma relação a dois, ela vem da habilidade de também equilibrar os diversos papéis que nós temos na vida. O nosso papel profissional, né, o nosso papel pessoal. E quando estamos numa relação a dois e que temos um projeto de ter os nossos filhos, que é um projeto bastante importante, porque ele é para a vida toda, é significativo conversarmos isso uma vez, duas, três mil vezes, porque esse é um processo dinâmico, de como vamos conduzir essa nossa nova missão para que todos os papéis fiquem em harmonia. Porque ninguém, quando vem os filhos, tem que se sobrecarregar. Existem divisões, que são divisões muito específicas de cada casal. O que serve para um casal pode servir pouco para outro. E como eu sempre digo, a singularidade é muito importante, principalmente quando estamos educando os nossos filhos, porque vamos passar isso para eles. O equilíbrio do respeito, do amor, da individualidade, da coletividade, o que é um coletivo, da negociação, da conversa, uma conversa de respeito, uma conversa de amor, uma conversa que valoriza o que um pai tem, que uma mãe tem, e que em conjunto eles desenvolvem uma interação de amor. Então, existem muitas conversas que são importantes na vida de um casal, e conversas, quando eu digo, elas podem ser conversas estruturadas, como também conversas que vão acontecendo de uma maneira orgânica entre um casal. Agora, é muito importante que haja o equilíbrio do desenvolvimento dos papéis. Quando você me diz que você se sente sobrecarregada, que você fica irritada, possivelmente o seu marido tem pouco acesso a essas informações, diferente de uma cobrança. Porque uma coisa é eu falar para o meu marido, por exemplo, que ele não fica com as crianças e que ele me sobrecarrega. Outra coisa é dizer para ele que diante dessa nossa escolha de afeto e de amor, nós temos os nossos filhos e que é fundamental para o equilíbrio deles que tenhamos também o equilíbrio dos nossos papéis. E como é que a gente pode fazer isso em conjunto, já que essa é uma decisão que foi tomada em conjunto e que envolve um homem e uma mulher. Como é que nós vamos organizar isso para que fique bom para ambos os lados? Agora, uma coisa que eu quero aqui ressaltar, que às vezes isso em grupos de amigos, clientes, eu ouço muito que as mulheres se sobrecarregam, né? Que elas ficam com muitas responsabilidades, que os homens às vezes não percebem. Eu quero aqui fazer uma colocação para uma reflexão. Eu vejo muitas vezes as mulheres impedindo os homens de assumir o seu papel de pai,
porque ela acha que ela vai fazer melhor, porque ela acaba criticando. Ah, você não está dando a papinha direito para a criança, você não está cuidando direito da criança. Olha, ele vai se machucar lá, ela vai se machucar. Ah, isso vai fazer chorar, você não sabe pôr para dormir. Ah, você não... Então, toda essa lista queixosa, ela acaba limitando a expressão natural de um pai ou de uma mãe. E eu sempre digo o seguinte, se você estivesse sozinho no mundo com seu filho, você desenvolveria habilidades para cuidar dele. Então, uma mãe e um pai, é importante que eles também tenham a clareza que o jeito que eu faço como mãe pode ser muito diferente do jeito que o meu amado vai fazer como pai. E que é importante ter jeitos também diferentes, espaços para esses jeitos diferentes, porque isso significa respeito. Então, quando você coloca tudo isso, o melhor caminho é uma conversa que busque o equilíbrio, que é diferente de uma conversa de se colocar na posição de vítima e colocar o outro como um grande algoz que faz o que faz para comprometer o seu bem-estar. Afinal de contas, você se uniu a esse homem e esse homem se uniu a você por amor. Que essa relação continue sendo conduzida com muito amor, para que seus filhos conheçam exatamente o verdadeiro sentido do amor. Um beijo grande, nos encontramos na próxima DR. Até a próxima!